Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao 11º episódio da terceira temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco uma convidada da casa, Vera Heiró, professora da Nova School of Law e presidente do Conselho de Administração da ERSAR, entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos em Portugal continental. Foi advogada da Linklaters entre 2004 e 2006 e entre 2010 e 2020. Foi também assessora do Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional e árbitra junto do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo, quando este ainda funcionava na nossa faculdade, aqui no Nova Consumer Lab. Além disso, foi minha colega no primeiro curso da Nova entre 1997 e 2002 e também no doutoramento a partir desse ano de 2002. Bem-vinda, Vera. Obrigada. Chamo-me Jorge Moraes Carvalho e vou fazer esta entrevista com a Maria Miguel Oliveira da Silva. Olá, professora Vera, como está? Bem-vinda. Começamos como tem sido habitual por questões de resposta rápida, provavelmente um momento de maior dificuldade para os nossos convidados. Vamos lá. A primeira, qual é o seu artigo preferido da legislação portuguesa? Então, bom dia. Esta pergunta é muito difícil para um jurista. Ou é muito difícil ou é muito fácil. E eu vou optar pela resposta fácil, mais direta e na verdade aquilo que corresponde à minha opinião e que é uma norma, estamos a falar de uma norma que não está em legislação ordinária, está na nossa Constituição. A minha norma favorita, eu digo-vos já qual é o artigo 1º da Constituição. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Acho que não é uma norma muito detalhada, mas é uma norma que expressa o que nos define enquanto Estado de Direito, associada, claro, ao artigo 2º, depois sobre o Estado de Direito Democrático, portanto o artigo 1º não pode ser lido sem ser em conjugação também com o artigo 2º da nossa Constituição, e que eu acho que traduz muito aquilo que nós somos enquanto comunidade, enquanto povo e enquanto país, e portanto escolheria este artigo 1º associado ao artigo 2º da nossa Constituição. Muito bem. Agora numa nota muito menos profunda, água engarrafada ou água da torneira? Água da torneira, sem prejuízo para a água engarrafada, que tem ótima qualidade e não estou aqui de forma alguma a declinar a água engarrafada. O que posso dizer-vos é que a água da torneira que nós temos em Portugal é um benefício e uma excelência de que nem sempre damos valor. Abrir a água, abrir a torneira, sair a água que queremos, quando queremos, em qualidade suficiente para nós podermos beber tranquilamente e com confiança, é um bem muito valioso e, portanto, sem dúvida que numa resposta rápida, a água da torneira. E se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza absoluta da sua aprovação, que norma criaria? Não sei. Essa é uma pergunta mesmo difícil. Não sei, não consigo, acho que os grandes problemas que nós temos que carecem de solução não se resolvem com normas jurídicas e portanto tenho muita dificuldade em ter tal poder na mão e dizer-vos assim desde já qual era a minha norma favorita, não consigo responder. Muito bem. Qual é o mito em matéria de água e resíduos que mais tem de esclarecer em jantares de família? Que o lixo não é lixo, que o lixo é resíduo e é recurso e que, portanto, se nós conseguirmos utilizá-lo bem, se nós conseguirmos geri-lo bem, nós conseguimos retirar valor de uma coisa que à partida achamos que não tem valor. E, portanto, a ideia principal e que procuro sempre transmitir é atenção que aquilo que nós estamos a desvalorizar, na verdade, e a chamar lixo, não é lixo, é resíduo e em rigor é recurso. E se tivesse de abdicar para sempre de um serviço público essencial, qual seria? Agora é que é. Agora é que é. Também não consigo responder. Os serviços públicos essenciais, por alguma razão, são qualificados como essenciais. Claro que nós conseguimos graduá-los, tentar graduá-los, porque sem água não vivemos e se calhar sem transporte vivemos. E portanto
num cenário catastrófico, há alguns que efetivamente são essenciais para a vida humana naquilo que é a sua basicidade, que é o suporte fundamental da vida humana, do corpo humano enquanto tal, mas obviamente que no cenário de evolução em que nós estamos, temos a sorte de poder considerar que todos os serviços que nós qualificamos como essenciais na nossa legislação são efetivamente essenciais e, portanto, nesta fase em que estamos, não consigo prescindir de nenhum deles. E agora, numa nota mais pessoal, já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Já, muitas. Podemos saber a mais dramática? Nunca foram assim situações muito, muito dramáticas. Olha, a última vez que escrevi num livro de reclamações foi num museu em Coimbra, por causa do Covid, porque só deixavam entrar 5 pessoas de cada vez, e eu achava que era incrível deixarem famílias inteiras horas à espera só para entrar no museu, sem, enfim, coisas que não são, são reclamações, porque acho que o serviço poderia funcionar melhor e, portanto, faço às vezes essas reclamações de coisas pequeninas. Nunca me aconteceu assim nada de muito grave. Aconteceu-me, reclamei quando casei e mudei de nome, dos custos associados à mudança de nome, por exemplo. Faço assim tenho estes momentos cívicos, mas felizmente nunca me aconteceu assim nada de grave que justificasse uma grande reclamação. O que procuro também fazer é elogiar. Às vezes aproveito o livro de reclamações para elogiar quando as coisas correm mesmo bem. Já elogiei o meu centro de saúde, porque às vezes não há livro de elogio e muitas vezes os nossos serviços funcionam bem e as pessoas não se lembram de sublinhar isso, e eu já elogiei também no livro de reclamações. Muito interessante e muito obrigado, Vera. Nós colocamos esta questão, temos colocado sempre aos nossos convidados nas várias dezenas de episódios, e eu acho que ganhas o prémio da pessoa que nos disse, pelo menos, que reclamou mais vezes no livro de reclamações. Fica o registro. Eu sou muito participativa, verdade. Excelente. Acho que é muito bom, Passamos agora para a segunda parte do programa, em que temos um pouco mais de tempo para discutir as questões com profundidade. E gostávamos de começar por falar um pouco sobre a nova School of Law. Estamos na faculdade, os dois, desde o início, há 25 anos, faz este ano 25 anos que entramos para a faculdade. Gostaria que me dissesses que diferenças é que encontras e o que é para ti ser nova School of Law, nesta designação que é relativamente recente, mas o que é a Faculdade de Direito da Nova? Para falar das diferenças, eu preciso de começar por vos dizer o que é para mim a nova School of Law e o que é que foi para mim também escolher a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em prejuízo de outras escolhas que poderia ter tido, e portanto eu acho que aqui não fui diferente de todos os meus colegas e do Jorge também, porque nós poderíamos ter ido para outras faculdades e escolhemos a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, porque a média era superior na Nova na altura. E eu escolhi uma faculdade que achei que seria sempre uma faculdade muito ágil, ou seja, uma faculdade que se pudesse ir movimentando ao longo dos tempos e que se pudesse ir adaptando e adequando também àquilo que fossem as exigências dos tempos em que estivesse. E, portanto, eu apostei numa faculdade que achei que seria sempre uma faculdade em movimento. E, portanto, quando me perguntam quais é que são as diferenças são imensas, porque eu acho que a faculdade esteve efetivamente em movimento. E, portanto, a aposta que fiz quando tinha 18 anos foi uma aposta ganha nessa matéria, porque a faculdade que nós temos agora não é a mesma que nós tínhamos há 25 anos. Felizmente, não é? Porque se não houvesse essa mudança era sinal de que não teríamos servido para nada, não é? E felizmente, ou seja, cumpriu a sua vocação de ser um corpo. Eu até já escrevi isto numa entrevista que dei também, de a faculdade ser um corpo pequeno, e portanto muito dinâmico, e que se estiver unido é uma faculdade que ganha maior dimensão do que aquela que efetivamente corresponde ao número de pessoas que a compõem, precisamente pela circunstância de ser um corpo único e dinâmico e que se vai movimentando, que vai respondendo às exigências daquilo que é o mercado de trabalho, daquilo que é a evolução também académica nas áreas jurídicas, sem deixar de cuidar das áreas jurídicas fundamentais
e que acabam por ser bastante mais estáticas do que outras. Eu acho que aquilo que eu vejo é precisamente aquilo em que apostei quando tinha 18 anos. É uma faculdade muito dinâmica, que tem sempre um lastro de juventude. Se calhar já, quer dizer, nós já não somos assim tão novos, Jorge, não é? Mas eu sinto muito isso, sinto que é uma faculdade com um lastro muito intenso de juventude e, portanto, é isso que vejo. Entretanto, há pouco tempo abraçaste o desafio da ERSAR. Queres falar-nos um pouco sobre as razões que te levaram a aceitar o convite para dirigir o regulador da água e dos resíduos? Claro que sim, e é a primeira vez que falo sobre isso, na verdade. Eu era advogada na Linkletters, responsável pela equipa de Direito Público e Regulatório e de Regulação, e pronto, e tinha uma carreira ótima num escritório de primeira linha a nível internacional, fazem parte da Linkletters, faz parte do Magic Circle do Reino Unido e é um escritório efetivamente de primeira água e portanto estava muito satisfeita, mas eu tenho uma inquietude no que respeita ao exercício da profissão. Eu acho que ao longo da vida vou ter várias profissões e vou conseguir variar muito naquilo que faço e tenho-me preocupado em ter formação também que me permita ter esta agilidade e ir sempre aprendendo. E portanto, enquanto advogada de regulação e de direito público, obviamente sempre trabalhei muito com setores regulados e sempre tive aqui um fascínio grande por esta forma de perseguir o interesse público que se traduz na regulação. Já estava há 10 anos a exercer advocacia, fiz muita coisa enquanto advogada, tinha uma equipa ótima, estava num escritório ótimo, mas não era advogada, que é ótimo, mas não era reguladora. E, portanto, quando surgiu esta oportunidade, e também confesso que, com toda a franqueza, que também fui muito impelida, de facto, estávamos em Covid e eu senti aqui o apelo da persecução do interesse público de uma forma mais direta, também de uma forma, se calhar, mais intensa do que aquilo que seria fora de uma situação tão crítica como a situação pandémica em que vivemos. Claro, isso é interessante perceber também, não é? A Foi... Covid também nos levou a pensar, se calhar, diferente, sobre vários temas diferentes também. É verdade, e há até um movimento internacional que se chama The Great Resignation, que traduz a vontade de algumas pessoas, na altura mais crítica do Covid, de mudar de vida, de fazer uma coisa diferente, mais meaningful de alguma forma. E portanto, e foi também esse o apelo que eu senti. Eu acho que a missão da ERSAR nesse aspecto de ser meaningful, de persecução do interesse público, é muito visível e é muito interessante e eu sinto uma dinâmica muito diferente. Eu gostava muito de ser advogada e gostava muito dos assuntos que desenvolvia e que fazia e de ajudar os clientes a resolver problemas e a concretizar sonhos, não é? Que eu acho que é o que o advogado faz, mas esta passagem para a persecução do interesse público em discurso direto foi muito interessante e estou muito contente, e foi isso que me levou também a esta mudança. Precisamente na lógica da significância do cargo e dos aspectos tão relevantes que se tratam neste tipo de áreas, gostávamos de fazer uma pergunta específica que era: considera que a fatura do serviço de fornecimento de água deveria de alguma forma indicar, conter algum indicador relativamente à sustentabilidade do comportamento do consumidor? Não sei se percebi muito bem a sua pergunta, vou procurar responder-lhe. Se não tiver a responder à sua pergunta, por favor, diga-me. A fatura da água, supostamente deverá induzir comportamentos sustentáveis e, portanto, na medida em que a fatura deve refletir o custo dos serviços ambientais associados à água, aqui de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais. Pronto. E, portanto, não é grátis, não é grátis, e por isso isso deve induzir um comportamento das pessoas consumirem apenas aquilo de que necessitam. Portanto, o facto de não ser grátis ajuda a induzir esse comportamento, mas também é um serviço essencial e, portanto, não deve ser mais caro do que aquilo que custa o serviço. Deve servir apenas para cobrir o custo do serviço e, portanto, não podem as entidades gestoras
no fundo, aproveitar-se da circunstância de estarem a desenvolver uma atividade que é essencial, que as pessoas não podem escolher, portanto, têm que consumir água para aumentar os preços da água e fazer com que as pessoas consumam menos. Não podem e ERSAR, no fundo, a sua atividade regulatória também é para controlar essas situações. E, portanto, nós controlamos as situações em que as entidades gestoras cobram a mais e as situações em que as entidades gestoras cobram a menos. Devem cobrir os custos reais do serviço. Agora, os comportamentos sustentáveis dos consumidores, isso depois já é muito difícil de induzir de uma forma completa através da fatura, porque o preço do serviço da água é barato, não é um serviço essencial caro. Se vocês tiverem, não sei se têm uma listagem de todos os serviços essenciais, a água, os serviços associados à água, são sem dúvida os que importam menos despesa para os agregados familiares, são os mais baratos. O que não é mau, porque efetivamente estamos apenas a cobrir o custo de serviço e, portanto, o preço certo e correto é o preço do custo de serviço. Por isso, induz algum comportamento quando está bem determinada a tarifa, porque não é grátis e, portanto, as pessoas não têm aqui comportamentos despesistas no sentido de utilizar água sem necessitarem, pronto, mas ao mesmo tempo não é caríssimo para impedir as pessoas para impelirem à poupança, não é? Portanto, a tarifa não sei se é o melhor mecanismo para essa indução de comportamentos, porque a água é barata. Eu dou-lhe o exemplo até de minha casa. Dou-lhe um exemplo de minha casa. Nós neste momento somos 6 em casa e agora implementámos uma medida, que é pomos um balde debaixo da água enquanto a água está a aquecer no banho. Pronto. E não sei se já fizeram este exercício, mas se puserem um balde, o balde enche. Todos os banhos, o balde enche, são entre 5 a 10 litros de água, todos os banhos. E depois utilizamos esse balde na retrete. Pronto. Tá bem? Não é nada prático, não dá jeito nenhum, mas é um esforço que nós estamos a fazer. E repare, eu não faço a conta, porque se nós pensarmos que 1000 litros de água custam em média 1,60 €, 5 litros de água, ora, veja lá o que é que nós estamos aqui a poupar em termos financeiros. Portanto, não é uma questão da tarifa que se me está a induzir ao comportamento. Percebe? É uma questão de pensar que realmente estamos a desperdiçar água tratada no banho quando a água está a aquecer, é um desperdício, mas não é a tarifa que me está a induzir este comportamento, é também uma questão de educação cívica. E neste momento, quer dizer, no outro dia, a minha filha mais pequenina à noite precisou de ir à casa de banho, pronto, eu ia puxar o autocolismo, eram 4 da manhã, ia puxar o autocolismo e ela diz: mãe, o balde. Mãe, o balde. E eu disse: tenho que ir buscar o balde. Pronto, lá fui buscar o balde. Pronto, não dá jeito, não é? Não dá jeito, mas é uma questão também, portanto, não é tanto, neste caso, não é tanto a tarifa que vai induzir estes comportamentos, porque o valor financeiro que está aqui em causa é realmente muito, muito baixo, mas é uma questão também de educação cívica e social. Por isso é que a lei não resolve tudo. Sim. Mas apesar de tudo, é que temos aqui a existência de vários escalões, à medida que o consumo mensalmente vai aumentando, isso poderá eventualmente sim, ajudar, sim. em especial se os escalões mais, se a partir de determinado consumo os preços começarem, como começam em vários concelhos. Claro, sim, e ainda bem que faz essa referência, Jorge, não estava a entrar nesse detalhe. Claro que a estrutura do tarifário está também pensada para induzir algum comportamento, na certeza de que o valor é sempre relativamente baixo quando pensamos nos outros serviços, mas nós temos aqui, em rigor, duas lógicas que funcionam de forma paralela, que é, por um lado, há um tarifário social que deve ser aprovado pelos municípios para garantir que, mesmo sendo um serviço que não é um dos serviços mais caros, ninguém fica de fora. Portanto, ninguém pode ficar de fora e, portanto, há um tarifário social que alguns municípios implementam, outros não, mas que é suposto implementarem para garantir precisamente o acesso a este serviço público essencial. E depois a própria estrutura tarifária
mesmo não sendo um tarifário social, tem um primeiro nível de consumo que é cobrado a uma tarifa, que se seguirem a recomendação da ERSAR, é cobrado a uma tarifa mais baixa e, portanto, tem ainda uma índole social, porque corresponde àquilo que se entende o consumo mínimo, médio de uma família. E, portanto, é algo, é à volta dos 10 metros cúbicos por mês, que é um primeiro degrau do tarifário, que é o tarifário mais barato. E depois, a partir daí, vai ficando a água, fica mais cara, portanto, porque se entende que a água está a ser utilizada para fins, para encher piscinas, para regar o jardim, e que não estão relacionados precisamente com o fim último essencial de existência humana, de água para beber, depois água para a cozinha e água para a casa de banho. Era precisamente aí que queria chegar com a pergunta. Independentemente da questão do preço, que poderá ser um fator dissuasor e etc., a questão é, faria algum sentido ter uma espécie de um nudge, por exemplo, na fatura, qualquer coisa como se continuar a consumir estes valores mensalmente, os seus netos não poderão ter água, uma coisa assim deste género. Isto faria algum sentido? Não é pelo consumo de água para consumo humano que nós estamos a pôr em causa, se calhar, a qualidade de vida das gerações futuras. Está a ver? Não é o consumo, é a gestão, a forma como estamos a gerir, se calhar não estarmos a cuidar das redes da forma como deveríamos cuidar para garantir que a rede é eficiente para que no final da nossa geração, a geração que vem tenha aquilo que nós tivemos a sorte de ter. Portanto, o consumo de água para consumo humano corresponde a uma percentagem bastante residual daquilo que é a utilização da água, não é? Portanto, é mais relacionado com a agricultura e com outras atividades. A água para consumo humano corresponde a uma percentagem residual. Claro que nós temos... Pode ter um papel simbólico, não é? Pode ter um papel simbólico. Pode ter um papel simbólico, sim, mas é preciso... Mas eu também acho que nós temos que... Nós também não podemos passar mensagens que sejam mensagens que não correspondam à realidade, porque depois quando queremos passar a mensagem que corresponde à realidade, já estamos num ambiente tão catastrófico que não conseguimos distinguir o que é mesmo urgente daquilo que não era urgente, mas que nos passaram como urgente. E há na gestão da água, mensagens muito urgentes relacionadas com precisamente a sustentabilidade, não tanto do lado do consumidor, mas do lado da gestão. Mensagens relacionadas com a necessidade de nós garantirmos que não há perdas de água na rede, mensagens relacionadas com a questão de garantir que a água é toda faturada para que financeiramente e economicamente o serviço seja sustentável. Mensagens, portanto, todas essas mensagens são muito urgentes e nós temos que as passar. E o consumidor tem que perceber que isso é necessário e tem que, se calhar, estar mais disposto a pagar mais na sua tarifa, porque é sempre um pouco mais, e estar disposto, por exemplo, a comportamentos mais solidários. Há uma questão que às vezes não é falada, que tem a ver com a ligação à rede. É absolutamente essencial que quem tenha rede disponível se ligue à rede e que não utilize as suas origens próprias para consumo, por uma questão de qualidade da água e, portanto, porque se não está ligada à rede, não tem a garantia da qualidade da água na torneira, que é, em última instância, controlada também pela ERSAR, portanto, não tem, portanto, há uma questão de saúde pública aqui associada, portanto, por uma questão de qualidade, mas também por uma questão de solidariedade, porque quando se liga à rede, acaba por pagar de forma residual o acesso à rede e, portanto, a rede é partilhada por muitos. Porque um dia em que a sua origem deixe de funcionar, vai-se ligar à rede e, portanto, é importante haver rede. Mas para que essa rede exista, é preciso partilhar os custos pela comunidade que potencialmente é servida por aquela rede. Portanto, o acesso, por exemplo, isso é algo que os consumidores era bom que valorizassem mais. Portanto, há muita discussão a propósito do tarifário, porque nos sítios é mais barato do que nos outros, e normalmente nós estamos a falar de cêntimos de diferença ou de euros, mas isto é uma questão que as pessoas levam, e bem,
porque é um serviço essencial e estão muito atentas, e também era bom que estivessem muito atentas à forma como é gerida a água e, portanto, valorizassem. Ora, eu tenho rede, vou-me ligar à rede. Vou utilizar este benefício e partilhar os custos da rede com os meus vizinhos e com a minha comunidade. A minha entidade gestora fatura toda a água que distribui ou não? Vou controlar isso. Há perdas de água no meu município? Há ou não há? Aqui, a tarifa que eu estou a pagar está a servir para investimento na rede ou está a ser utilizada para outro tipo de investimento municipal? Isso são questões que era muito bom que as pessoas estivessem mais atentas e fossem exigentes, porque a eficiência é a palavra-chave num cenário de escassez, que é o cenário que nós no futuro vamos enfrentar com cada vez de forma mais aguda por força das nossas condições geográficas também, e portanto nós costumamos dizer que a origem de água que ainda não está explorada em Portugal é a eficiência, e é isso que nós precisamos de fazer. Ora bem, relativamente ainda aqui à questão do preço, voltando ainda um bocadinho aqui atrás, há muita polémica em torno das diferenças de preços a nível nacional, e talvez fosse um bocadinho interessante aqui para os consumidores e para os nossos ouvintes saber a razão destas diferenças, e se considera, por outro lado, que deveria haver um preço igualitário em todo o país, de forma a assegurar essa contratação paritária. Muito bem, então vou tentar responder essa pergunta, é a pergunta, não é? Portanto, ficaríamos aqui muito tempo, nós temos relatórios só sobre isso, de centenas de páginas, mas eu vou procurar simplificar e sintetizar a resposta da melhor forma possível. O preço da água não é o preço da água que cai do céu ou da água que está nas nossas barragens, é o preço do serviço. Nós estamos a pagar um serviço. Estamos a pagar o serviço que vai desde captar a água, tratá-la e transportá-la de forma segura até às nossas torneiras. E depois utilizamos a água, e depois a água residual que nós utilizamos na nossa cozinha, na nossa casa de banho, é mais uma vez tratada e gerida de forma a ser rejeitada uma parte, não é? E outra parte até reutilizada. E, portanto, aliás, nós agora já não falamos tanto em saneamento, falamos em gestão de água residual, porque nós vamos tentar fazer o círculo, também nas águas residuais, tentar reaproveitar e reutilizar ao máximo, o grande tema é esse também nas águas residuais. Muito bem, portanto, nós estamos a pagar um serviço. Este serviço é diferente em função da zona geográfica onde nós estamos. No país, o nosso país é riquíssimo do ponto de vista geográfico, não é? Tem zonas muito diferentes, tem zonas mais ricas em água, zonas menos ricas em água, zonas onde a água precisa de ser mais tratada para ter níveis de segurança na torneira, zonas onde a água, na sua origem, tem características que implicam menor grau de tratamento. Portanto, nós vamos ter sempre esta diferenciação geográfica associada ao serviço. Portanto, eu costumo dizer, da mesma maneira que uma viagem Lisboa a Porto custa 10 ou 20 e Lisboa a Sintra custa 2, o serviço de transporte também varia em função da distância, não é? É uma característica. Na água é a mesma coisa. Pronto. E, portanto, temos sempre estas diferenças, vamos ter sempre estas diferenças. Agora, pergunta-me assim, mas esta diferença explica o facto de haver uns que pagam o dobro daqueles de outros? Não é só isso que explica. Portanto, se fosse só esta diferença geográfica, daria tarifas mais aproximadas umas das outras. O que é que explica? Olha, explica que algumas entidades gestoras subsidiam diretamente a tarifário, sem ser através da tarifa social e sem ser através daquele primeiro escalão do tarifário, e, portanto, não cobrem os custos reais do serviço. Estão de uma forma mais encapotada a subsidiar o serviço, e por isso as tarifas são de 80 cêntimos, por exemplo, por metro cúbico, por 1000 litros de água. Eu acho que as pessoas às vezes não pensam bem, 1 metro cúbico são 1000 litros de água, e há pessoas que pagam 80 cêntimos por 1000 litros de água. Pronto. Portanto, a lógica do meu balde na casa de banho, então assim, é uma coisa... Bom, e portanto, o que é que acontece nestes municípios? Há uma tarifa muito baixa, porque a água não é faturada a toda a gente, ou os custos reais do serviço não estão a ser
não estão a ser pagos por quem está a utilizar. Isto não é sustentável. Isto sim é algo que nós, enquanto geração, estamos a beneficiar de alguma coisa que os nossos filhos não vão ter, porque não estamos a cumprir o princípio do utilizador-pagador. Eu diria que está perfeitamente bem respondido, muito intuitivo, e não fiquei com qualquer dúvida, não é? Eu continuo um pouco frustrado já agora por ter comprado uma casa recentemente num dos concelhos em que a água é mais cara. É um pouco frustrante, e só descobri depois, foi um aspecto que eu não vi logo, é um pouco frustrante quando nos calha um dos concelhos mais caros. Sim, eu acho, Jorge, há uma forma muito boa que as pessoas podem utilizar. Nós temos uma aplicação, a ERSAR tem uma aplicação que dá esses dados todos relativamente ao país inteiro e, portanto, nós conseguimos inclusivamente comparar os municípios, mas dá tudo, não é só a tarifa, também diz o grau de acessibilidade, também nos dá dados sobre a cobertura de gastos, porque nós, enquanto entidade reguladora, trabalhamos todos estes indicadores e publicamos. Todos os anos nós publicamos num relatório anual para que as pessoas também consigam ter uma discussão mais informada. Agora, isto é uma questão muito técnica, é muito técnica e, portanto, as pessoas às vezes só olham para a tarifa. Pronto, e de forma compreensível é o que nos chega à casa, não é? Nós temos muitos diagramas de atividades, das atividades que são desenvolvidas no setor, e eu costumo dizer, só há e depois tem desenhos, não é? Tem o desenho de uma torneira e o desenho de uma retrete na casa de banho, mas tem um imenso número de atividades antes de chegar à torneira ou depois de chegar à casa de banho. Eu costumo dizer, as pessoas só olham para a torneira e para a casa de banho. Tudo o que está antes está lá enterrado, só quando não funciona é que é dado como certo, não é? Quando não funciona, depois é dado como certo. Pensam nisso, não é? É dado como certo. E eu acho que essa é a maior responsabilidade da nossa geração, é que nós, os nossos pais não tiveram isto, e os nossos avós seguramente que não tiveram isto, porque nós temos agora neste momento 99% de água segura na torneira em Portugal continental, e há 30 anos atrás estávamos muito abaixo, 70%, 60%. Portanto, a nossa geração é que está a beneficiar de um paraíso que era bom nós conseguimos transmitir aos nossos filhos. E agora, de um modo muito sucinto para os nossos ouvintes, qual é que é a razão subjacente à existência de uma entidade que regula simultaneamente serviços tão diferentes como abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos sólidos urbanos? Olha, relativamente às águas, abastecimento de águas e águas residuais, faz todo o sentido ter as atividades agregadas e, portanto, porque faz tudo parte do ciclo da água. E é isso que nós procuramos regular e inclusivamente neste momento estamos a olhar para uma terceira, não é terceira atividade, integra também o ciclo da água que tem a ver com as águas pluviais, com a gestão de águas pluviais, porque e estamos a recolher dados sobre isso porque fará sentido nós integrarmos tudo dentro da mesma área de regulação, porque é um ciclo, não é? Nós não podemos ter uma visão parcelar destas matérias porque vai-nos escapar sempre alguma coisa e, portanto, a regulação destas áreas em termos técnicos e depois também em termos técnicos de engenharia e depois também no que respeita à parte financeira e à parte jurídica também faz todo o sentido regular em conjunto. No que respeita aos resíduos urbanos, não há nenhuma razão que determine que tenha que ser a ERSAR a regular os resíduos urbanos e também lhe digo, por exemplo, há outras entidades reguladoras, estou a pensar agora, por exemplo, no caso italiano, a entidade reguladora das águas é a entidade reguladora que também do setor energético. E, portanto, tem águas e energia junto, a ARERA faz a dupla regulação, agora estão a procurar também integrar os resíduos, mas faz esta dupla regulação. Não é muito comum haver uma entidade reguladora na área de resíduos urbanos, e, portanto, no panorama europeu a ERSAR é uma entidade única, isso a justificação para estas funções tem a ver também com o contexto histórico da própria instituição ERSAR, no momento em que era instituto público e antes disso depois direção-geral que tinha tudo junto, sobretudo por causa do saneamento e dos resíduos que tiveram muito
tiveram sempre um tratamento bastante a par e passo, muito embora sejam áreas completamente distintas, são áreas completamente distintas, e depois da privatização do grupo EGF, tornou-se ainda mais clara a necessidade de haver aqui uma entidade reguladora na área dos resíduos. Portanto, o que é que eu vejo como muito útil para esta junção das duas atividades? Não tem tanto a ver com a natureza da atividade em si, porque são atividades mesmo distintas, mas com a natureza dos agentes que desenvolvem esta atividade em Portugal. E que correspondem a esta especificidade grande da ERSAR. Nós temos 355 entidades reguladas, que é imenso. Porquê? Porque nós regulamos os municípios. E os municípios têm esta atividade em baixa de águas e resíduos e, portanto, nós interagimos com os municípios, aliás, em termos de diversidade de natureza jurídica dos nossos regulados, isto é um universo fascinante, porque é gestão direta municipal, gestão empresarial local, gestão empresarial do setor do Estado, parcerias público-privadas com as concessões, parcerias público-públicas, temos de tudo aqui. Um paraíso para uma especialista em direito administrativo. É verdade, é mesmo verdade, ninguém compreende bem o meu entusiasmo por isso, mas é mesmo, nunca vi tanta diversidade de entidades administrativas como há nestes dois setores e os atores são muito os mesmos. E mesmo as equipas técnicas muitas vezes tratam dos mesmos temas e, portanto, faz sentido haver esta junção, mas são setores muito diferentes no funcionamento, no financiamento também, e, portanto, nós aqui na ERSAR também temos equipas distintas a tratar destas matérias, mas fazemos também a qualidade de serviço, a nossa regulação comportamental assenta muito nesta especificidade de termos stakeholders comuns, tanto nas águas e nos resíduos e que interagem connosco. E no que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos, especificamente, Portugal é um país que sobrecarrega a gestão dos mesmos? Os consumidores podem fazer muito mais do que aquilo que fazem e têm que fazer muito mais do que aquilo que fazem. Isso é claro. Portanto, enquanto que no consumo da água, claro que nós temos comportamentos que temos que adequar, temos que valorizar mais o bem, temos que poupar e não desperdiçar a água que temos na nossa torneira, claro que sim, e portanto é mais um comportamento de inibição, ou seja, é de não gastar. É isso que nós temos que fazer nos resíduos, na água. Nos resíduos nós temos que ser muito mais ativos. Nós, nos resíduos, temos que fazer parte, cada consumidor tem que fazer parte da gestão de resíduo, tem que separar claramente, tem que ter cuidado com o que consome e produzir menos resíduos, começa logo por aí, e portanto isso é uma questão de poupança, de produzir menos, tem que ter cuidado, olhar para as coisas que está a comprar e perceber se faz sentido comprar embalado daquela forma, não é? E tem que ter esse cuidado. E em segundo lugar, quando tem o resíduo em sua casa, tem que o gerir diretamente também em sua casa e tem que separar. Não há volta a dar. Se os consumidores não contribuírem ativamente, aí nós não conseguimos ter sistemas economicamente sustentáveis que cumpram as metas de separação que nós temos e a separação, no fundo, é a chave que nos permite transformar o resíduo em recurso. Pronto. E, portanto, esta chave está na mão dos consumidores. E aqui então achas que os consumidores têm um papel mais relevante do que na água nessa gestão? Porque na água disseste que era residual o papel dos consumidores finais, das pessoas como nós na nossa vida privada. Ou será que aqui também há um papel muito relevante da indústria, da agricultura? Não sei se... Há um papel muito relevante da indústria e da agricultura, sim, mas o papel dos consumidores é relevantíssimo. Sim. Porque, e na água, só para que fique bem claro, não estou a dizer que é residual na medida em que há questões muito importantes que podem ser resolvidas ao nível da gestão do recurso,
das Certo. redes, mas E não, porque aqui o próprio recurso é feito por quem consome, por quem gasta, não é? Por Exatamente, quem faz, somos não é um nós, resumo, não é um recurso que pré-exista, não é? O não, recurso é criado é pelos criado por próprios nós, utilizadores, não é? sim, sim. Claro, É criado por nós, portanto, claro. isso ao mesmo tempo eu acho que nos deve responsabilizar, mas é muito interessante porque está nas nossas mãos, não é? Às vezes nós temos grandes problemas que não conseguimos resolver e que não está nas nossas mãos resolver. Mas aqui, nos resíduos, é interessante ver o impacto que a nossa conduta pode ter neste grande tema ambiental, de sustentabilidade ambiental. E pronto, e aí sim os consumidores têm um enorme papel a fazer e, portanto, a possibilidade de separarem efetivamente os resíduos que produzem, de produzirem menos resíduos e de separarem, é essencial para o bom funcionamento do sistema. E se calhar aqui as políticas públicas de indução a esses comportamentos também seria interessante discutir, Claro. mas se calhar num episódio apenas para isso. Sim. Tinha aqui uma última pergunta, que é relativa à arbitragem nos centros de arbitragem de consumo. Já fizeste arbitragem de consumo na altura num centro que tinha uma natureza bem diferente daquele que tem hoje, o SENIAC, por estar no âmbito da nossa faculdade. Qual é a tua perspectiva neste momento sobre o funcionamento da rede de arbitragem de consumo e, se tiveres opinião sobre esta matéria, o que é que poderia ser feito na tua perspectiva para melhorar? Bem, eu não tenho aqui um conselho a dar de melhoria. Eu acho que é essencial nós termos uma forma de resolução destes litígios de consumo que seja fácil para os consumidores e que seja responsabilizante para as entidades gestoras e, portanto, a intervenção dos centros de arbitragem aqui em conjugação e coordenação com as entidades reguladoras eu acho que é essencial. Da perspectiva da ERSAR, aquilo que nós procuramos é estar disponíveis para apoiar do ponto de vista técnico. Há questões que são efetivamente muito difíceis. Eu recordo-me também quando era árbitra de ter questões de águas residuais, sobretudo, super difíceis, porque do ponto de vista até de engenharia, de perceber como é que as redes funcionam e o que é suposto a entidade gestora fazer, e em que eu agora olho e penso, eu devia ter pedido ajuda à ERSAR na altura para resolver a questão. Eu pedi ajuda a amigos engenheiros para olharem para as plantas e estarem-me a descrever aqui alguns temas essenciais para a resolução das questões, mas acho que é importante que os centros saibam que podem pedir ajuda às entidades reguladoras para a resolução de alguma questão. Nós recebemos muitas reclamações e nem sempre conseguimos dar resposta em tempo útil, não é não dar resposta, nós damos resposta, mas a verdade é que estes serviços públicos essenciais têm problemas muito agudos, muito momentâneos. Claro. E que depois são ultrapassados, não é? Portanto, é naquele momento que as pessoas precisam de uma solução, não é? Exatamente, e por isso às vezes as reclamações não funcionam porque nós não temos um piquete. Nós não temos um piquete de reclamações, portanto, tudo aquilo que puder ser feito para que as pessoas tenham a resposta mais rapidamente possível e da forma mais ajustada e tranquila possível, eu acho que é muito bom. Acho que os serviços públicos essenciais devem ser utilizados também como agregador da comunidade e, portanto, as pessoas poderem ter uma resposta atempada ajuda a esta pacificação e, portanto... Eu acho que aqui no domínio da água há um desafio adicional também, que é a existência de muitas entidades, muitas empresas ou autarquias, com as várias estruturas que referiste, mas a existência de muitas entidades. Noutros domínios regulados temos 3 ou 4 operadores no setor das telecomunicações, na energia temos se calhar 2 dezenas de empresas, aqui temos centenas de empresas, de entidades diferentes, não é? Isto também dificulta se calhar um pouco, porque certamente funcionarão de forma bastante diversa e os contactos podem não ser tão simples. Dificulta imenso e, aliás, nós aquilo que tentamos é sugerir aos municípios que se agreguem
porque há municípios que servem menos de 10 mil pessoas e, portanto, isso mesmo não é só a dificuldade de regulação, porque claro que é muito difícil regular, também é muito difícil, porque não têm, no fundo, a profissionalização que seria necessária, e nós procuramos apoiar e ajudar, mas é sempre muito difícil fazer este apoio a entidades demasiado pequenas e que depois geram essas dificuldades também, e portanto nós procuramos, incentivamos muitas agregações que são desafiantes depois também no momento inicial, porque o consumidor está habituado a ter aquela entidade mais próxima e, portanto, também desconfia muito das agregações. Eu acho que é uma mensagem que também é importante passar, que as agregações são para benefício dos consumidores e, portanto, que se calhar a curto prazo há o desafio da mudança, mas que uma vez implementado vão sentir melhorias na prestação do serviço e melhorias de forma sustentada e sustentável e nós procuramos isso. Nós temos assistido a uma diminuição de entidades reguladas precisamente porque houve algumas agregações, mas não tantas quantas que seria oportuno. Desejável. Mas também há um aspecto simbólico aqui, diria eu, em sítios que já estão muitas vezes isolados, perder a sua entidade gestora. Eu compreendo, embora estando no centro urbano, obviamente, e numa visão que vem de um centro urbano, eu compreendo que possa ser mais uma perda, se calhar, ao nível simbólico, mais do que questão. Mas é importante passar essa mensagem, acho eu. É simbólico, mas também é importante nós darmos o valor a isso, ou seja, é algo, a água, sobretudo a água, que as pessoas sentem muito próximo. E isto não é só em Portugal, a nível europeu é isso que nós verificamos. E, portanto, as pessoas sentem a água. A água é um bem imóvel, não é? Há águas privadas, pronto, não são todas públicas, portanto as pessoas sentem muito próximo e, portanto, em termos de gestão é difícil, é importante comunicar bem, é importante que as pessoas sintam segurança quando haja estas agregações e por isso a infraestrutura institucional que possa transmitir segurança, onde se incluem, claro, os centros de arbitragem, é muito importante. Sem dúvida. Duas últimas questões que colocamos a todos os convidados que nos visitam. Quem é que gostarias de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Olha, eu não sei se já foi ouvida ou não. Eu acho que há uma pessoa que também é professora nova e que tem um contributo sempre muito interessante e que é a senhora Provedora de Justiça. Não sei se já foi aqui ouvida, mas acho que também seria interessante ouvir esta perspectiva, porque efetivamente a intervenção da Provedora de Justiça nesta matéria acaba por ter alguma intervenção também. Nós temos também relações com a Provedoria de Justiça e acho que também pode ser importante até de uma perspectiva constitucional ouvi-la. Sem dúvida, uma ótima sugestão. E por fim, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes, pode ser um livro, uma música, uma peça, um blog, um podcast. Talvez livros, dois tipos de livros diferentes, para quem se interessa sobre questões de sustentabilidade, sobre a missão do Estado, sobre uma nova forma de ver o capitalismo. Eu acho muito interessante a obra da Mariana Mazzucato. E portanto o último livro dela é muito interessante, de fácil leitura, mas que nos permite também pensar nesta questão da persecução do interesse público como uma missão. Ela faz a equiparação à alunagem, não é? A missão da NASA e a forma como o Estado norte-americano, através da intervenção da NASA, teve um grande papel no desenvolvimento económico dos Estados Unidos. Eu acho isso muito apelativo, porque eu sou muito institucional e portanto acho que o Estado tem uma responsabilidade e uma possível intervenção na economia que não está bem, de alguma forma ainda não está bem aproveitada, e portanto acho muito interessante a obra da Mariana Mazzucato. Depois, assim, noutra esfera, dois livros diferentes sobre questões académicas, mas mais um romance e uma última lição.
que eu li recentemente, a última lição do Randy Pausch, que era um professor universitário que morreu de cancro e que tem uma última lição sobre a história da vida dele, muito, muito pequena, mas muito inspiradora, muito bonita. E que acho que vale a pena também ler, a Randy Pausch, a última lição, e um romance também sobre a vida de um professor muito dedicado aos seus alunos e à vida académica, mas muito comovente, que é o Stoner, chama-se Stoner, John Williams, que acho que vale a pena. Eu sei que é papel, eu sei que tudo, mas reciclem a seguir, se for caso disso, mas leiam livros. Reciclem também, disponibilizando-os a outras pessoas. Exatamente, Eu acho que essa também é uma das reutilizem, vantagens do livro em papel. Exatamente. Ou decorem as estantes simplesmente, que já não vai para o lixo. Muito obrigada, professora Vera Herói. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo. Obrigada eu.